Suas Bíblias no Salmo de número 122. Isso, Mateus Abreu, me ajuda aqui com a leitura, por favor, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo os versos de número ímpar em Mateus com a igreja, os versos de número que são par. Em seguida, o de louvor vai estar louvando novamente. Peço que já se preparem antes da gente ir, depois de terminar a palavra, que já esteja pronto. Amém? Alegrei-me. Quem encontrou diz amém. Salmo 122. Isso aí. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Isso é a palavra de Deus. Vamos repetir o verso de número 1 do 3, bem forte para Jesus, para eu ver se vocês realmente estão alegres hoje. 1, 2, 3. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. De novo. 1, 2, 3. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quem necessita de oração nesta manhã? Eu já quero chamar a Sueli aqui para estar ministrando a palavra do Senhor. Vocês estendam as mãos para cá. Vai lá beber água, vai beber água. Mas com a glória que está aqui, meu amigo. Gente, estendam as mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Deus, eis aqui a sua filha, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Usa ela nesta noite, Senhor, com graça, com sonho, com sabedoria. Deus, toma ela nas tuas mãos, repreende todo mal. E esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. A igreja diz: diga como estamos, recebamos Sueli, diaconisa Sueli, pregando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Meu Deus, que glória maravilhosa de Deus aqui nesse lugar. Eu sei que hoje é intitulado culto de adoração, e a gente geralmente intitula de culto de quarta-feira como da vitória, mas eu creio que hoje todos aqueles que vieram para adorar também vão sair daqui com a sua vitória na mão. Glória a Deus. Eu gostaria que todos os irmãos abrissem comigo no livro de Êxodo, capítulo 1. Quero já agradecer também a oportunidade de estar trazendo algo da parte do Senhor para os irmãos. É muito gratificante para mim estar sempre trazendo algo da parte de Deus para a vida da igreja. E hoje eu creio que Deus vai falar poderosamente ao coração de cada um, como já tem falado hoje aqui. Vou pedir para os irmãos se assentarem, para que a gente possa ler esse texto com muita calma, para ver todos os detalhes que Deus quer falar com a gente. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós.
usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiores de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com trabalho no campo, e com o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e elas virdes sobre os assentos, se for filho, mata, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeram isso? Por que deixaram que os meninos vivessem? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Último, versículo 20. Portanto, Deus fez as parteiras, fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Aleluia. Aleluia. Esse texto, irmãos, segundo o livro da Bíblia, vai falar sobre o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Aqui a gente já vê esse povo tomando forma, esse povo crescendo de uma forma muito numerosa, para então se formar aquela nação, o povo escolhido que Deus sempre quis que esse povo se tornasse. Só que esse povo não é um povo qualquer que apareceu aqui e Deus abençoou. É um povo que tem origem, é um povo que tem nome, é um povo que veio de um homem escolhido por Deus chamado Abraão. E um dia Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. E dali viriam todos os descendentes de Abraão, que seriam tão numerosos a ponto de estarem em uma quantidade tão grande, equivalente a um país, equivalente a uma nação. E aqui a gente vê esse povo que chegou ao Egito, saiu da sua terra e agora está numa terra de outros, numa terra estranha, numa terra que é como se fosse a casa de outras pessoas. Mas aqui, nesse lugar, Deus está fazendo esse povo prosperar. Assim como Ele fez com Isaac, filho de Abraão, que um dia foi para gerar, só que mesmo naquele lugar, mesmo na terra do outro, foi tão próspero, cresceu tanto que o rei daquele lugar ficou com inveja dele. Da mesma forma Ele fez com Jacó, que foi para a casa de Labão, só que chegou um momento que ficou tão próspero que Labão sentiu inveja dele, ficou incomodado com o crescimento de Jacó. E aqui a gente está vendo a mesma coisa, um povo que cresce, um povo que é numeroso e agora está incomodando. Você está conseguindo entender que o teu crescimento está incomodando o inferno? Que o teu crescimento está fazendo o inferno estremecer? E ele não quer que você continue crescendo, e ele está desesperado, pensando: como eu vou parar esse povo agora? É o que estamos vendo aqui no Egito agora, o rei desesperado, pensando: como eu vou parar esse povo? Aí ele chega para as parteiras daquele lugar e diz: vai até aquelas mulheres, quando elas estiverem dando à luz, se for menino, você mata, porque agora eu quero cortar isso pela raiz, eu não quero mais que esse povo cresça. Só que quando as parteiras chegavam lá, as mulheres hebreias já estavam com os filhos nos braços, já estavam ninando os seus bebês. E aí o rei pergunta: mas o que aconteceu? Por que vocês não fizeram aquilo que eu mandei? É que, rei, essas mulheres são diferentes, elas são vivas, elas têm uma força que as outras não têm, elas têm uma vitalidade que as outras não têm, elas têm uma fé que as outras não têm. Então a gente até tentou, só que quando chegou lá, a bênção e a promessa já estava na mão delas. Meu irmão, o demônio, Satanás, está tentando matar algo que está crescendo dentro de você.
da vida daquelas mulheres crescia e elas tinham que esperar o tempo da gestação. Elas tinham que esperar o tempo para então ter o seu bebê em suas mãos. Da mesma forma, cresce em nós, cresce mais temor, cresce mais conhecimento, cresce mais intimidade com Deus. Só que é algo que é dentro de nós, é algo que talvez algumas pessoas não vejam, e o demônio, os diabos estão tentando fazer isso parar. Só que, meu irmão, mesmo que leve um tempo, mesmo que você espere um pouco para ver aquilo que Deus está fazendo crescer dentro de você, pode ser um dom, pode ser um talento, Deus está fazendo crescer algo aí que será uma promessa, e Ele vai te dar muito na casa dele. Mas mesmo o tempo que demore para chegar, não importa o que o inferno tente fazer, aquilo que Deus faz crescer dentro de você, uma hora estará à vista e todos vão ver a promessa que Deus tem na tua vida. Só que para isso precisa ser diferente, porque essas mulheres tiveram ali a sua promessa em seus braços. Só que para isso precisa ser diferente. Elas não poderiam ser como as mulheres daquele lugar. Tantas vezes a gente espera ver as promessas de Deus na nossa vida, mas será que estamos realmente sendo pessoas diferentes aonde estamos? Será que no lugar em que a gente está, alguém pode olhar para a nossa vida e dizer, ele é diferente? Será que Deus pode olhar para nós, ou melhor, será que as pessoas podem olhar para a nossa vida e dizer, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus verdadeiramente? Ou será que estamos nos igualando às pessoas que estão ao nosso redor? Porque só tem como eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida, você viver aquilo que Deus tem para a tua vida, quando você é diferente das pessoas que estão próximas de você. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se pergunta, por que Deus nos coloca em determinados lugares? Ou por que Deus nos coloca em determinadas situações? É para que as pessoas olhem em você e vejam quem elas deveriam ser. E olhem para você e vejam o que Deus está fazendo em você. E era o que Deus estava fazendo aqui na vida dessas pessoas. Só que mesmo assim, esse povo continuava crescendo. E o rei estava incomodado com isso. E ele já não entendia mais o que ele poderia fazer para parar esse crescimento. Então ele pensou, eu vou afligir esse povo, eu vou maltratar esse povo, eu vou humilhar esse povo, para que eles se sintam inferiores a mim e eu possa parecer superior a eles em um determinado momento. E foi o que aconteceu. Agora esse rei estava afligindo o povo de Deus. Agora esse rei estava dominando o povo de Deus, estava castigando eles duramente com muitos trabalhos braçais. Só que mesmo assim, isso não impediu desse povo continuar crescendo. Como a gente vê aqui, quanto mais eles apanhavam, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram massacrados, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram apertados, mais eles cresciam. Porque as provas, as lutas, não podem impedir o teu crescimento. Na verdade, o cristão é assim: quanto mais ele apanha, mais ele cresce. Quanto mais ele sofre, mais ele cresce. Por quê? Porque as provas não podem impedir o crescimento de Deus na sua vida. Mas como isso? De repente esse rei estava pensando, mas como pode? Desesperado já. O que eu posso fazer para diminuir, para enfraquecer esse povo? Por que mesmo eu maltratando eles, por que mesmo eles apanhando tanto, por que mesmo eles sofrendo tanto, mesmo assim eles continuam crescendo? É porque eles estavam debaixo de uma promessa. Um dia Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, a tua descendência será tão numerosa como o pó da terra, de maneira que não tem como contar o pó da terra. Então assim também não poderá contar a sua descendência. Então aqui, esse povo, mesmo estando em uma terra que não é deles, mesmo estando em uma terra estranha, crescia, mesmo apanhando, vivendo na base da pancada, mas sobrevivia, porque estavam debaixo de uma promessa. Então é um povo que sofre, mas cresce, porque tem promessa. É um povo que fica triste em alguns momentos, mas cresce, porque está debaixo de uma promessa. Está vendo como que nem o sofrimento é capaz de anular aquilo que Deus prometeu que iria fazer na vida deles? E por que você acha que o sofrimento na tua vida vai
era com eles, por que Deus permitia que eles sofressem? Por que Deus permitia que eles passassem por tudo isso? É o momento em que a gente passa por determinadas coisas e pensa assim: Senhor, se eu te sirvo, se eu estou sempre na tua casa, se eu estou sempre disponível, se o Senhor sabe que pode me usar sempre, por que o inferno se levanta tanto contra mim e mesmo assim parecem alguns momentos que eu estou sozinha? É porque, irmãos, essa resposta está na mesma promessa que Deus fez para Abraão. Ele disse: Abraão, a sua descendência será tão numerosa quanto o pó da terra. Irmãos, quem quer ser o pó da terra? O pó da terra é uma coisa insignificante. É uma coisa que, se você pegar, vamos supor que você fosse um chão de barro, pegasse assim e visse um grãozinho do pó, ele é tão minúsculo, tão pequeno e insignificante. É como se Deus estivesse dizendo assim: chegará um momento em que a sua descendência vai crescer de uma forma absurda, que muitos não vão nem entender, só que ela será tratada de uma forma insignificante, ela será tratada de uma forma pequena, ela será tratada de uma forma invisível. É um momento em que a gente pode chegar assim e dizer: nossa, o Mateus, ele é muito usado por Deus. O Mateus, esse menino é diferenciado. Eu posso falar dele para alguém, mas a pessoa dizer: que Mateus? Quem é? Filho de quem? Mora onde? Não conheço. Porque cresce, mas ainda é um grãozinho do pó da terra. É por isso que ninguém sabe quem é. Está no anonimato, está invisível, porque cresce, mas ainda é o pó da terra. Aqui é o povo de Israel. Quem é? Que povo é esse? Nunca ouvi falar. Ele cresce, mas é como um grãozinho do pó da terra. Ninguém liga, ninguém dá muito valor. É o que está acontecendo aqui. Por isso que tem vezes que a gente pensa assim: nossa, por que eu me dedico tanto e ninguém repara? Por que eu estudo tanto? Por que eu tenho tanto conhecimento, mas quase nunca consigo colocar em prática? Por que eu faço tantos propósitos de oração? Por que eu me dedico na madrugada buscando a Deus? Por que eu estou crescendo, mas ninguém vê? É porque você ainda está na fase do pozinho da terra. Meu Deus! É por isso que ninguém te vê. É por isso que não há um valor. É por isso que ninguém dá muito crédito. É porque ainda é o pozinho da terra que cresce, mas ninguém vê. Aí, para completar, o pozinho da terra, além dele ser insignificante, sem muito valor, ninguém dá muito crédito, ele ainda por cima está onde? Embaixo. Então é como se Deus estivesse dizendo para Abraão: chegará um momento em que a sua descendência irá crescer muito, porém ela estará por baixo, enquanto todas as outras estarão por cima. É o momento em que você olha e pensa: por que ele já conquistou e eu não? Por que ela já tem e eu não? Por que ele já alcançou aquilo que eu tanto quero? Por que eu tenho que ficar olhando enquanto todo mundo já chegou? É porque você ainda pode ter que estar embaixo, enquanto todos estão por cima. É o momento em que a gente pensa: Senhor, por que eu passo por determinadas coisas, mas parece que quem não faz nada alcança primeiro que eu? É porque você ainda está na fase de crescer, mas ficar por baixo. É uma fase difícil, é uma fase que a gente não quer passar, mas é uma fase que tem a sua necessidade, porque só pode aprender a estar por cima quem primeiro aprendeu a estar por baixo. E tem uma que é a pior de todas. Quando ele diz: Abraão, a sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. O pó da terra, o grãozinho, além de ser insignificante, sem valor, ninguém liga, está por baixo. Se ele está embaixo, significa que ele está por baixo dos nossos pés. Então é como se Deus dissesse: Abraão, chegará uma fase, um momento em que a sua descendência vai crescer muito, só que ela vai estar sendo pisoteada pelas outras nações. Ela estará sendo triturada, esmagada por outras nações. O pé do Egito é o que está fazendo agora com o povo de Israel, amassando, triturando, pisoteando um povo que cresce, mas que agora está por baixo. Sabe aqueles momentos em que a gente pensa assim: meu Deus, eu estou passando por tantas humilhações,
eu estou passando por tantos problemas, eu estou passando por tantas coisas, e por que nada não muda? Por que eu estou passando por isso há tanto tempo e nada não muda? É porque você está na fase de ser pisado como o pó da terra. Tem pessoas aqui que de repente já passaram por tantas coisas que, se a gente fosse parar para contar a história um para o outro, talvez a gente choraria de tantas histórias tristes, de humilhação, de fracassos, de frustrações, que às vezes a gente já passou durante a nossa vida, mas ficou pensando quando isso tudo mudaria. E talvez a gente pense assim: Senhor, mas por que, se o Senhor quer me usar tanto, por que eu estou sendo tão triturada, tão amassada, tão pisoteada? Vou te dar um exemplo, você vai entender. Sabe esse trigo aqui? Quando ele está lá no campo, junto com os outros trigos, a gente olha e pensa: nossa, que trigo bonito, amarelinho no campo. Só que o trigo, enquanto ele for somente trigo, ele não consegue alimentar ninguém. O trigo, por exemplo, para ele virar pão, ele passa por inúmeros processos até ele virar de fato um alimento que vai poder alimentar alguém. Enquanto ele é trigo, ele fica no campo, chove e ele é alimentado por aqueles nutrientes ali do solo que vem sobre as suas raízes. Só que ele é somente um trigo que pode ser admirado no campo, mas ele não pode alimentar ninguém. E aí o que acontece? Esse trigo é tirado do campo, passa por um processo de trituração até ele virar aquela farinha. Depois que ele vira, mistura com água, aí você tem aquela fórmula toda. Aí, se não bastasse, a gente pega aquele negócio assim, amassa aquela massa todinha, e aí o trigo poderia dizer: nossa, já passei por tantos processos, já fui amassado, já fui triturado, e mesmo assim ainda não está bom. Mas espera aí, é porque agora ele vai pegar essa massa, o padeiro, e vai fazer ele ter a forma de pão. Aí ele vai ter a forma de pão, um jeito de pão, só que ele ainda não vai conseguir alimentar ninguém. Por quê? Porque ele ainda não está no ponto certo para isso. Mas ele pode pensar: nossa, mas eu já tenho porte de pão, jeito de pão. Quando as pessoas olham para mim, elas já têm um pão, mas ainda não pode alimentar ninguém, porque ainda faltam algumas experiências finais. Qual é a experiência que falta? Ir para o forno e ser aquecido. Só que cada vez que esse forno vai sendo aquecido, vai doendo mais. Aí vai levando um tempo. Aí a parte que o pão fica ali dentro e pensa: meu Deus, esse forno não vai acabar nunca. E aí o tempo vai passando, e o pão vai ficando ali dentro, até um momento em que o forno faz aquele barulhinho. Aí o padeiro vai, pega o pão. Aí agora ele pode chegar para alguém e dizer: tá com fome? Eu tenho pão para te alimentar. Deus quer usar pessoas aqui para alimentar pessoas. Alimentar com a tua pregação, com o teu louvor, com o teu testemunho, com a tua oração. Só que para isso os processos são necessários. Irmãos, Deus só amassa muito quem Ele também quer usar muito. Deus quer te usar como um grande instrumento aonde você estiver, mas para isso você vai ter que passar por todos os processos. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Mas então essa promessa parou aqui? Então é isso? Eu só vou ficar em um lugar estranho, crescendo e ninguém vê? Mas e aí? Vai ficar só nisso? Não. Chegou um momento em que Deus disse para Abraão, e disse: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, conte se você puder, assim será a tua descendência. Percebeu? Quem era pó, agora é estrela. Quem estava embaixo, agora está em cima. Quem não era visto, agora virou referência. Irmãos, só pode alcançar lugares altos e ser estrela quem teve capacidade de crescer enquanto era pó.
Se você teve capacidade de crescer enquanto estava embaixo, agora Deus te fará crescer, só que agora nas alturas. Deus tem cargos e lugares grandes para pessoas aqui. Só que para isso precisa passar por baixo. Precisa entender que as humilhações são necessárias, que as provas são necessárias, para então alcançar lugares maiores. Mas por que então que Deus não colocou eles logo nas alturas? Porque Deus não coloca ninguém em cima para depois ter que cair. Primeiro Ele pega de baixo para colocar em cima, e aí permaneceu. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Aonde que eu observo isso na Bíblia? Eu tenho um exemplo ótimo para te dar. Davi. Lembra de Davi enfrentando Golias? Naquela cena épica que todo mundo lembra? Muito bonito, muito legal, todo mundo viu. Só que antes de Davi enfrentar Golias, ninguém estava levando muita fé nele. Aí ele chega para Saul e diz assim: teu servo já enfrentou o leão, já enfrentou o urso, e agora vou enfrentar esse daí também. Da mesma forma que Deus me livrou do urso, que Deus me livrou do leão, Ele vai me livrar desse filisteu também. Só que tem um porém. Quando Davi enfrentou o urso e enfrentou o leão, não tinha plateia, ninguém viu. Só que quando ele enfrentou Golias, todo mundo estava ali para ver. Porque quando Davi enfrentou o urso e o leão, foi para livrar as poucas ovelhas do pai dele. Só que agora, quando ele for enfrentar Golias, vai ser para livrar não um pequeno rebanho, mas um grande rebanho de Deus. Agora é para livrar todo o povo daquela ameaça. Irmão, sabe o que Deus está falando para pessoas aqui? Você pensa que eu não vi a tua luta, mas eu estive presente em todas elas. Só que a diferença é que aquela ninguém viu, porque era para te capacitar, mas essa todos verão, porque será para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Irmãos, está entendendo por que às vezes a gente passa por tantas coisas e não entende? É porque Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer capacitar para que a gente alcance coisas muito maiores lá na frente. E esse povo que estava aqui, uma hora eles saíram e aí eles foram conquistar aquilo que Deus havia para a vida deles. Sabe por quê? Porque Deus está deixando você passar por determinadas coisas, mas está dizendo: isso é só uma fase, isso vai acabar e em breve você vai conquistar aquilo que eu tenho para a tua vida. E a luz do Senhor, assim como a estrela no céu, vai brilhar na sua vida e todos verão o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém, irmãos? Só fui até aqui. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe. A gente fala com você. A palavra diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por necessidade, por tristeza, por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Gente, quem recebeu isso? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, toma, meu Pai, teus filhos nas tuas mãos, Senhor, nessa noite, Deus amado. Venha, Senhor, abençoar, meu Pai, cada oferta, Senhor, dos que têm, dos que também não têm, Senhor. Vai abrir nas portas, com a porta do céu, meu Pai. Pai dos teus filhos, Senhor. Abençoa, meu Pai, a sua casa, a sua despensa, meu Pai, Senhor da glória. Abençoa, meu Pai, a geladeira, vai multiplicando, Senhor. Deus amado, as coisas estão difíceis, mas o Senhor não deixa faltar, meu Pai, que o Senhor é fiel, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai. Eu já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Tuas asas, meu querido Pai amado, dê um sono reparador para o teu povo, uma noite de paz, uma noite de bênção, para que o teu nome seja glorificado. Dê uma janta abençoada, Senhor, para essas famílias. Deus amado, uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos. Deus, e esta é a oração que eu te faço, te agradecendo em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, eu quero já agradecer a presença hoje e recebam a bênção apostólica. Que grandioso amor de Deus
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja que aqui está presente. E a igreja que vai morar no céu, a igreja diz: amém. E a vitória pelo sangue Ebenezer. Ih, sabe não? Ebenezer. E nos ajudou o Senhor. E cada um foi para as suas casas.